Então, pessoal, a ideia agora é, depois de um circuito montado como esse, que é uma... Então, a gente vai lá para PCB Layout, ok? É onde vai ser construída a placa. Uma coisa importante aqui antes para vocês, né? É que alguns componentes são, né, de simulação, outros componentes são somente, né, de placa, né? Ou seja, ele não simula, né? Exemplo, vou colocar um exemplo aqui. Um componente de lógica. Esse é um componente de eletrônica digital onde a saída é 0 ou é 1. Ele mostra somente se a saída é 0 ou é 1, né? E aí ele vai ficar com valor 1 ou com valor 0. Isso não é um componente físico real, tá? A, a mesma coisa seria aqui, ó, nosso multímetro, né? Ele está utilizando a medição em volts. Então, a gente acaba excluindo ele, ó, do PCB Layout, né? Enquanto, por quê? Porque ele não faz parte, né, da placa de circuito impresso. Assim como esse componente aqui, né, o Bornier. No caso, vocês vão estar utilizando o SIL 10002, né? Então, só substituir aqui, replace SIL 10002, é isso o componente que vocês vão estar utilizando, né? Do lado de cá, vai ser a mesma coisa. Vou deixar Bornier só para mostrar fisicamente outro componente. Então, esses são componentes físicos, não são componentes que simulam, né? Se ele tiver sem a simulação aqui, ele vai causar um erro. Então, provavelmente é isso que vocês vão adquirir, né? Então, se eu der um start aqui, ele vai causar um erro, eu tenho que tirar esse componente da simulação. Ele é um componente físico. Esse, né? Mais uma vez, o multímetro já é um componente de simulação, não é um componente físico que vai estar na nossa placa, ok? E aí temos todos os componentes colocados, mas nenhuma dúvida, né? E aí eu vou para o PCB Layout. No PCB Layout, eu já nomeei alguns componentes daqui. Exemplo, trafo, né? Quando eu coloco o nome dele trafo, ele vai aparecer na placa para mim trafo. Aqui, ó, saída menos e mais. Ele vai aparecer na placa para mim, saída menos e mais, certo? Então, esses componentes têm essa função aqui, ó, R1, 2K2, né? Eu poderia deixar só R1 e não iria aparecer o valor do resistor, certo? Então, são esses componentes com o nome que ele vai para a placa também. E aí, eu tenho aqui, ó, modo de seleção, né? Componente modo. Modo de componente. E agora eu começo a colocar os componentes da minha plaquinha, né? Então, a minha plaquinha, ela pode ter o formato que eu quiser, tá certo? Vou fazer uma plaquinha de formato retangular aqui agora, tá? Então, vamos lá. Vou fazer uma plaquinha aqui, tá? Fiz aqui a minha placa, essa que está em amarelo, em azul, né? E eu clico com o direito... Opa! Clico com o direito sobre ela, Change Layer Board Edge. Então, esse componente fica amarelo e ele acabou de se tornar minha placa física, né? Então, a hora que eu for em 3D lá, ó, eu tenho a minha plaquinha física, ok? Então, eu já coloquei meu módulo de saída aqui, né? Vou arrastar meu módulo de saída mais para cá. Vou colocar os outros componentes, né? Vou colocar a entrada do transformador aqui, ó. Ok? Vou colocar os diodozinhos aqui embaixo, bem sequencial para ficar bonitinho. 1, 2, 3, 4. No lugar de D, eu poderia colocar um N 4001, 4004, não sei lá qual que é o que vocês estão utilizando. Aqui vai o meu capacitor. Reparem que esse capacitor ele é gigante, né? Interessante que quando vocês colocam o capacitor aqui, ó, vocês têm que conhecer o capacitor que vocês estão colocando. De 2200, vai lá no capacitor e vê o quanto que ele tem de tamanho, né? Ele tem um radiano de 30, tá? Então, o tamanho dele, entre os centros ali, é de 30, beleza? E esse é exatamente o tamanho. Ah, professor, como é que eu sei em radianos, que é outra forma? Bom, vem aqui, ó, né? Vem em Dimension Mod, né? E faz a medição do centro ao centro do seu componente, ó. 7,8. Aí você cata seu componente e mede se ele tem 7,8 milímetros ali, tá? De centro a centro aqui, ó. Ok?
7,6, 7,5, acho que o correto, se eu não me engano, é 7,5, tá? 7,6 e assim vai. Enfim, mede o seu componente e verifica. Se você colocar um componente de tamanho diferente, ó, vou colocar modo 2020 aqui para vocês terem ideia. Ele vai alterar meu componente lá com tamanho 20, ó. Ou seja, o centro entre eles já é 5. É diferente, tá? Então, os potenciômetros têm componentes diferentes, né? Nesse caso, é um ELEC RAD 30, o tamanho do nosso componente. Esse componente de 100 microfaraday, ele já é um RAD de 10, tá? Vou colocar ele aqui agora para vocês. Então, já é um RAD de 10, beleza? Bom, tranquilo, vou colocar mais um aqui. E aí, esses caras vão ficar aonde vocês pretenderem. Quando eu aperto menos aqui, ele gira meu componente, tá? Então, isso é interessante aí também, se vocês quiserem deitar o componente, coisas assim, ok? Deixar esse componente aqui. Vou colocar mais um componente, outro, né? LED, indicador da placa funcionando e resistor, tá? Resistor aqui. Ou seja, minha placa ficou até grande, se for ver, né? Posso trazer ela um pouco mais para cá. Vou trazer um pouco esse componente mais para cá. Tá muito grande ainda? Beleza. E posso pôr minha saída aqui agora. Sei lá, vou pôr aqui. Lembrando, a placa é sua, pessoal, né? Vocês vão colocar os componentes da maneira que vocês quiserem. Nomear os componentes como vocês quiserem, assim vai. Beleza. Vou diminuir esse cara aqui, né? Porque, pô, menor minha placa. E aí, pessoal, agora eu tenho uma placa aqui, ó, com um tamanho bom, digamos assim, né? E eu consigo dimensionar ela, mais uma vez que eu já falei para vocês. Consigo colocar em Dimension Mode, de ponta a ponta, né? Ela tem 40 por 44, tá? Então, ela tem 40 milímetros por 44 milímetros, tá certo? 4 centímetros por 4 centímetros. É uma plaquinha bem pequena, né? 4 centímetros por 4 centímetros. É interessante aí, né? Beleza, só para a gente ter o tamanho. Tirar essa medida aqui. 40 por 44. Tá. Agora eu venho nesse item aqui, ó. Design Rule Mode, que é para desenhar a nossa trilha. Net Classes, ok? E aí eu venho em Power e eu tenho Sidon. Eu vou utilizar os dois, ó. Power. Eu vou mudar tudo aqui para Bottom Copper, porque vai ser cobreado só a parte de baixo. E aí eu vou mudar tudo para T40 aqui, ó. Para ficar umas trilhas bem espessas. Tanto no Power quanto no Sidon. Bottom Copper, né? T40, 40, tudo 40. Ficar uma trilha bem grossa para vocês trabalharem. Já foi dimensionado elas e agora, né? Eu venho em Auto Router nesse componente e deixo ela rotear minha placa aqui, ó. Ele vai quebrar a cabeça lá, vai achar a melhor trilha para mim. Já fez. Uma trilha bem grossa, ótimo. Por fim, eu venho aqui, ó, Zone Mod, né? Eu uso toda a placa, clico na ponta dela, arrasto até a parte lá embaixo, tá? E solto. Ele abre uma área que seria comum para todas elas, no caso o meu vai ser GND, né? Eu vou usar na parte de baixo da placa, ok? E eu vou dar uma distância aí, pessoal, de 30 entre a minha trilha e o negativo da minha placa. Só dá ok, né? Reparem que ele fez somente um pedaço em cima aqui, porque minha placa ela está bem pequena, ok? Então, beleza, né? Tá aí minha placa, né? 40 por 40, então acabou, ó. Minha plaquinha 3D, tá? 40 por 40. Só lembrando vocês, esse componente aqui é o SIL 100. Vocês estão comprando esse componente aqui, né? Onde você tem o fiozinho para ligar.
Eu liguei do lado errado aqui, tinha que ser do lado contrário, né? Esse item tem que ser virado para cima, assim, ó, certo? Quando acontece isso, você pode deletar a linha, as trilhas, né? E mandar trilhar de novo, ok? Quando tiver aquele vermelhinho que vocês viram ali, vocês podem corrigir as trilhas, movendo elas e tudo mais, indo em trilhas e modificando. Se vocês quiserem deletar algumas trilhas, simplesmente vocês vêm aqui em trilha, ó, Track Mod, né? Pode mudar o tamanho da trilha, a espessura dela, pode clicar com o direito nela e assim vai, ok? Então tá aqui, ó, ele fez tudo para mim de novo. Mais uma vez, né? A placa aterrada ficou bem pequena, certo? Então essa seria uma placa minha bem pequena, né? Ó, agora sim do lado correto. Trafo, né? O sinal aqui, qual que seria positivo e negativo, né? O da direita é positivo, da esquerda é negativo, tá? Mas a minha ideia não seria usar uma placa pequenininha, né? Se vocês quiserem fazer uma placa grande, pode também, né, colocar o tamanho da placa maior lá. Já modifico para vocês. O que é interessante daqui agora? A gente fazer uso, né, dessa dimensão de 40 por 44 e excluir ela. Ou seja, output, né? Aí vocês vêm aqui, ó, Export Graphics, Adobe PDF, né? Aí eu tenho do meu lado esquerdo aqui, ó, vou tirar todos. Tirei todos. Eu vou imprimir a parte de baixo da minha placa. A parte de baixo é o bottom copper, ou seja, a parte cobreada embaixo, né? E o bird edge, tá? Somente esses para eu fazer a parte de baixo por enquanto. Dou um OK aqui, né? Ele gera um arquivo PDF para mim, pessoal. Exatamente com essa parte cobreada de baixo aqui. Tá aí, ó, meu arquivo PDF, tá? Eu vou lá em tirar um instantâneo, né? Ou copiar todo ele. Tirei um instantâneo aqui, ok? Se vocês não tirarem um instantâneo, pode ser um copiar, tanto faz. Tirei um instantâneo. Detalhe que a minha placa é esse preto aqui, tá? Ó, daqui até aqui. Essa é a minha Bird Edge, né? Então, ó, daqui até aqui, ok? Então, tá os pontinhos aí. Bom, eu já tirei um print dela, né? Agora eu vou abrir aqui o Word, um arquivo novo, aqui. E aí eu vou colar, né, esse item que eu acabei de tirar cópia. Reparem que ele ficou enorme, né, pessoal? Um item bem grande aqui para a gente trabalhar. Mas eu vou diminuir isso aqui. E agora eu vou colocar aqui assim, ó. O modo desse cara que eu colei atrás do texto. Então eu consigo mover para qualquer parte, tá? E o mais interessante agora é que eu vou ajustar minha régua aqui, ó, para 0, aqui do meu lado superior e do meu lado, né, por coluna e por linha, a régua no 0. Ou seja, eu vou mover esse cara aqui agora, ó, até aquela ponta ficar exatamente na ponta que eu preciso aqui, ó. Tá? Então ficou exatamente a ponta que eu preciso. E eu sei que, né, a minha régua está aqui em cima e ela indica exatamente a mesma medida que seria lá, 40 por 44. Então, o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho que colocar exatamente aqui, ó, 44, certo? Mais ou menos nesse ponto aqui, ó, tá? Então, vamos lá, ó. Eu vou arrumar ele até chegar ali, ó, próximo de 44, ó. Vou dar um zoom de novo para vocês, tá? Próximo de 44 aqui, ó. Um pouquinho a mais. Como vocês vão estar fazendo com exatidão, uma placa 50 por 50, 80 por 70, 100 por 100%, seria 10 centímetros por 10 centímetros. Então, tem o próximo aqui de 44. Automaticamente, vocês já podem ver que aqui, ó, ficou 4, ó, que seria 40, certo? 4 centímetros aqui. Já está certinho a minha placa do jeito que eu quero nessa posição. E nessa posição não, nesse tamanho, tá? E aí seria a impressão desse item aqui para mim, beleza? Ótimo. Esse era o item que eu iria imprimir para colocar na minha placa. E agora eu vou fazer a parte de cima, né? A parte de cima... A parte de cima agora, eu vou lá, né, e vou de novo. Output, Export PDF, certo? Adobe. Tiro todos. A parte de cima minha é o top, né?
Eu não tenho cobre na parte de cima, não preciso ticar. O top silk, o silk para mim são os nomes em azul claro aqui, ó. Então todos eles eu vou colocar, tá certo? Bottom silk eu vou colocar, tá? Que seriam os pontinhos de furação, ok? E aí eu tenho aqui assim, ó. Top resist. Opa, bottom silk não, desculpa. Top resist, a parte dos resistores em cima, né? Top paste, as partes de cola na parte de cima, tá? E meu bird edge, que seria o formato para eu pegar. Dou um OK e ele vai lá e tá girando o meu PDF mais uma vez. Vou fechar aqui. Tem que fechar o anterior que ele gera com o mesmo nome na hora de salvar. Então, limpo todos, né? Top silk, top resist, top paste, bird edge. OK. Então, tá vendo? Ó? Ele já gerou para mim, tá? Todos os componentes aí, ó. Beleza? Ah, detalhe que aqui não saiu, pessoal. Era para ter saído. Vou fazer de novo aqui. O que que acontece nesse item aqui, ó? Output, export. Pode ser que não esteja selecionado. Ah, não está. Vamos de novo aqui. Top silk, top resist, top paste, bird edge. Ok, ele vai fazer a parte de cima. Só que a hora que vocês pegam a parte de cima, ele vai ser impresso numa folha que vocês vão colar em cima da plaquinha sua. Então, ela tem que ser invertida, tá? Professor, e a parte de baixo não teria que ser invertido? Não, porque a parte de baixo ela é olhada pela parte de cima da sua placa. Então, você está invertendo por ser a placa de baixo e invertendo mais uma vez por ser impressão. Inversão com inversão, ele dá a mesma. Então, seria normal. Somente você vai precisar espelhar, por isso esse item, mirror, a parte de cima. Dou um OK. Não lembro se eu fechei o anterior. Tá, agora sim, ó. Agora ele imprimiu invertido para mim. Que a hora que eu colar essa folha sobre a minha placa e eu tirar, vai sair impresso o invertido. Beleza? Então tá os nomezinhos aí, tudo bonitinho, né? Mais uma vez, tirar um instantâneo. Tirei um instantâneo, tá? Dei um copiar. Quem não conseguir, pode vir aqui, ó, editar, tirar um instantâneo. Né? Você clica sobre o centro, ele já copiou, ok? Eu vou lá na minha plaquinha, tá? E colo. Tá? Ela, mais uma vez, vai ficar enorme, gigante, né? O que que eu tenho que fazer aqui? Diminuir o tamanho dela, de forma a ela caber, né? Seu tamanho exato igual da outra, e eu colocar ela como atrás do texto, tá? Então, eu consigo manipular ela aqui agora. Vou manipular ela para do lado da outra aqui, ó. Porque eu sei que eu vou conseguir dimensionar pelo menos, né, a minha altura igual à outra, ó. Já ficou diferente. Lembrando que tem que ser o quê? Essa parte aqui, ó. Tá? Posso, posso até enviar para trás, né? Enviar para trás. Ok? Então, vou restaurar ela um pouquinho aqui. Ela começou assim. 1, 2, 3, 4, né? Faltou aumentar um pouquinho aqui, ó. 4, 4 e pouquinho. Então, tá bem próximo do que eu queria. E aí, tá a minha placa no Word. Professor, tá muito próximo a impressão do canto. Né? O que vocês podem fazer é dar um Enter, porque o tamanho já está corrigido. Arrumar isso aqui para imprimir um pouco para frente, ó. Tá? E aí, faltou aumentar um pouquinho essa placa. Sabia que tá bom depois, né? 4 e um pouquinho, 44. Beleza. Uma coisa que vocês podem fazer aqui agora
se quiserem, né? É colar. Vocês podem colocar, colar elas, imprimir várias, né? E assim vai. E agora é só imprimir. Tá feito o projeto, tá morta a lebre aí. Era essa a ideia, essa a proposta. Algumas coisinhas que faltam aqui na plaquinha que vocês podem ter. No caso da minha, né? Ela tá pequenininha, mas eu vou aumentar ela aqui agora. Só para mostrar a parte cobreada para vocês. Vou deletar a trilha, né? Vou aumentar os meus componentes aqui. Reparem que a parte... Aumentar meus componentes? Não, colocar em pontos maiores, né? Só para... Vou deletar minha parte em azul. Vou recolocar a parte azul, que agora... Vou medir aqui primeiro, né? Vou medir. Tem por cima mesmo. 70 por 80, tá? A placa tá agora. Vocês podem usar a placa inteira se quiserem, 10 por 10. Estou cobreando tudo aqui agora, toda a parte de baixo. Ou seja, é o menos trabalhoso para vocês, menos para menos coisa para menos cobre para vocês destruírem da placa, né? E vou rotear. Então tá aí, ó. Agora ficou uma plaquinha melhorzinha, né? Usando lá aquela ideia, aquele contexto de 10 por 10. O verde escuro, tá? É a parte que vai ser corroída, ok? É a parte do cobre que vai ser corroído. Todo o verde claro aqui, ó, é tudo cobre, né? Então, esse vai ficar menos trabalhoso corrosão, tá? E aí tá a plaquinha para ser feita. E aí você fala para mim, professor, eu vou colocar meu trafo aqui. Vocês podem vir aqui, ó, né? Nesse componente, no M183, tá? Colocar esse cara aqui e colocar esse cara aqui, ok? E aí vocês podem medir essa distância também. Ah, professor, é o componente onde vai ficar o transformador. Ele tem uma distância de 38, né? Não, ele tem uma distância de 40. Ó, tá bom, pega esse furo aqui e joga ele um pouquinho mais para lá. Tá? E vai jogando o furo para lá. Deleta o furo, coloca outro furo, até você ter a distância que você quer aí de 40. Beleza? E aí, só para vocês terem uma ideia, né? Seria um furo com cobre, tá? Se quiser cobrear ele, dá para deixar ele aí. Mas seria para você colocar o seu transformador aí. E se quiser, depois também, é uma coisa que eu solicitei para vocês, colocarem o nome na placa, né? Fonte de alimentação, nome e tudo mais. Tá? Colocou, opa, colocou um nome nela. Lembrando que ela tem que ser Top Silk, tá? Então tá lá, fonte de alimentação. Beleza? Então consegue colocar o nome onde vocês quiserem, porque toda essa parte em amarelo aqui em cima, ó, ela vai ser colada para vocês. Por que vai ser colada, professor? Porque é essa parte aqui, ó, certo? Se vocês quiserem colar isso daí, é só colar essa parte aqui para deixar ela embelezada. O importante é a parte de baixo, tá? Como que ficou a parte de baixo nossa dessa daqui, ó? Tá? Ficou enorme, ficou... Vou dar um output aqui. Export, PDF. Deixa eu ver se eu estou com outro PDF aberto. Não, não estou. Eu ia fechar antes. Tá? Bottom Copper, Board Edge.
né? Normal. E aí ele exporta para mim a parte de baixo lá, tá? Pessoal, algumas trilhas aqui estão bem próximas, então são coisas que vocês podem evitar também, tá? Como que vocês podem evitar isso daí? Chega aqui, ó, duas trilhas próximas. Cata ela e sobe ela um pouquinho, né? Pega essa trilha aqui, vamos supor, essa aqui, ó, tá passando próxima aqui. Traz ela para cá, tá? Então são coisas aí que podem ser feitas, tá? Essa trilha aqui, ó, tá passando muito próximo do componente. Professor, traz ela para cá, aqui, ó. Ah, ela tá ligada no 2 aqui, tá? Então traz ela para cá. Esse cara tá passando muito próximo do 1. Traz ela um pouco mais para cá, tá? Esses caras aqui, ó, tudo muito próximo, ó, né? Porque na hora de fazer sua placa, essa distância aqui, ó, sem cobre, né, vai existir. Se existir um pouquinho de cobre entre esses dois aqui, vai fechar curto nesses dois. Isso não pode ocorrer, entendeu? Sim, tem aqui, mais para cima. Aqui, tá muito perto, então faz mais para cá, ó. Fugiu do 1, e assim vai. Pequenas correçõezinhas aí que ajudam muito vocês na hora de fabricar. Esse item aqui, ó, GND sobre o GND. Isso daqui tá aterrado, tá? Tá aterrado mesmo? Existe uma conexão com terra? Existe aqui, ó. Tá? Então, se tá aterrado, pode deletar. Você pode ver que ele não causa erro nenhum na sua placa lá, ó. Certo? Já tá aterrado, então não tem problema. Certo? Isso aí, pessoal. Isso que era a ideia nossa, tá? É, esse que era o conceito. A gente tem uma atividade para ser feita. Essa atividade é essa aqui que eu vou colocar lá para vocês, né? A montagem de um circuito no Proteus, desta forma aqui, que também é uma fonte micro, tá? Foi o Danilo que fez essa fontezinha aqui, né? Ele colocou todos os componentes que tem que ser utilizado, tudo mais. Então, vocês vão fazer essa fonte, né? Fazer medição dela, se quiser ver corrente e tudo mais, tem todos os nomes dos itens aí. Anexar um print do circuito, anexar um print da placa, tá? Depois tem um item 9 aqui, que é anexar um print dessa placa de circuito impresso, que é essa daqui, ó. Ok? Então, um print assim, ó. Beleza? Da placa pronta para mim, tá? Então, só um exercício aí, através do Proteus, para vocês fazerem. Não é nada trabalhoso, tá? E conta a nota aí pra gente. Proteus está disponível para vocês no meu site. Só pegar lá e trabalhar em cima dele, ok? Beleza, galera? Valeu, abraço, tudo de bom para vocês aí.